Olá, estamos começando mais um programa Guardados da Memória. O nosso entrevistado completa 90 anos agora em 2017. Ele é empresário da comunicação, é dono de alguns dos cinemas que marcaram época em Bagé. Cine Avenida, Capitólio, Glória, entre muitos outros. E também é dono de uma rádio AM em Bagé, rádio que fez muito sucesso, principalmente na chamada Era de Ouro do rádio, que foi na década de 70 e também na década de 80 aqui em Bagé. Nosso entrevistado de hoje, Aristides Cúcera, em seguidinha. Senhor Aristides Cúcera, nosso entrevistado de hoje, obrigado por estarmos aqui na sua casa. Senhor Aristides, seja bem-vindo ao nosso programa. Estamos aqui junto com os colegas de atividade. Como é que o senhor descreveria, aos 90 anos, o senhor Aristides Cúcera? Como é que o senhor se enxerga? Como é que o senhor se descreveria? Olha, por incrível que pareça, com algumas dificuldades na mexida das pernas, principalmente por causa de uma trombose, entendeu? Não enfrento tudo, mas eu trabalho de manhã, à tarde e à noite. E agora mesmo, nesta semana, 3 dias, à noite e o dia todo, eu não dormi. Não deitei na cama. Estou procurando acertar todos os trabalhos que eu tenho para deixar minha vida com a garotada, entendeu? Levarem a vida, porque a minha vida subiu muito rapidamente. Foi assim, fora de série. E muita coisa eu não fazia e foi ficando, e agora eu tenho que fazer porque só para dizer para eles não resolve. A começar na minha estada, como se deu bem em Bagé, esse apartamento que nós estamos aqui, eu cheguei, em 5 minutos eu comprei o apartamento. É importante frisar que o senhor Aristides não é de Bagé. Em que ano o senhor veio para cá, senhor Aristides? Eu vim em 1965. Com quantos anos o senhor veio para Bagé? Eu sou do dia 27, no mês 7, que é julho, e o ano 27. Então eu tenho 37 no nome. E quando eu fiz 77, eu estava com 57. Para mim nada foi difícil conquistar. Tudo foi dentro, deu trabalho, mas do dia para a noite eu mudava. Eu, às vezes dormia com um cinema e já tinha 2 no outro dia, depois no outro, e foi uma compra assim violenta. Vamos falar um pouquinho disso. Como é que surgiu o cinema na sua vida? Como é que o senhor adquiriu o cinema? Quando garoto, eu vivia no cinema. Agora eu vou contar a coisa mais sensacional da minha loucura pelo cinema. O meu pai tinha um bolichão desse de campanha e tinha umas maquinazinhas de furar os barril que davam um furo maior. E o que eu resolvi? Em Santiago tinha um cinema com paredes de tábua, não tinha cobertura, ainda temos cinema mudo. Para mim ver os filmes, como é que eu ia fazer? Não tinha dinheiro. Resultado, uma noite aquela, peguei o arco de pua e a pua grande, fui lá e furei 2 furos para os olhos e olhando. E aí um garoto que foi comigo pediu para furar para ele. E eu fui fazendo, né? E às vezes nós chegávamos no próximo dia que o cinema estava fechado, abria de novo. Quando nós abrimos um monte de furos, o seu Pozo, que era o dono do cinema, chegou e disse, não se preocupe, garotada. Vocês podem ocupar os furinhos, mas fechem eles quando vocês saírem. Então tá. Senão que vocês vão continuar furando, vai derrubar o cinema. Eram uns furos grandes, né? Aí fizemos uns tapa-olho e levávamos, olhando assim, os cinema de graça. Assim começou. E aí começou a loucura pelo cinema. E o início do cinema ainda, quando eu comecei a adentrar nessa área, eu comecei, curiosamente, no outro cinema que tinha na cidade. Naquele tempo tudo era projeção só de um projetor. Eu vivia ajeitando o projetor para eles. E isto em qual cidade, senhor Aristides? Santiago. Que é a sua cidade natal. Na terra natal. E dessa cidade da terra natal fui levando
De um cinema em Santiago fiquei com 2, depois abri um cinema em Jaguari, fiquei com 3, e depois fechei os cinemas que não estava, os caras não queriam fazer um contrato, e como não tinha uma garantia para aplicar dinheiro lá, saí. Ele tentou levar o cinema, não conseguiu. Aí eu voltei ao cinema porque estava fechado. As companhias de filme, 2 gerentes vinham de São Luís. Eu disse, porque você não abre o cinema? Ah, não, os preços que vocês nos cobram para Santiago, por exemplo, não tem condições. É o preço que é o produto mais ou menos da renda, eu tenho que pagar para vocês, eu fechei. E se tu fizesse uma proposta e nós mandasse para a direção no Rio de Janeiro, pode fazer. Aí dos 600 passou para 200, aí deu para trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar com cinema, né? E aí foi que eu comprei em Jaguari esse projetor que tem aí para fazer projeção dupla. Era uma loucura, e eu muito louco na situação, não enxergava. Hoje eu não faria, mas naquele tempo... Aí o negócio cada vez caminhou mais. Como é que Bagé entrou na sua vida? Aí que vem o negócio do Bagé, bem agora. Em Santiago, o outro cinema pertencia a um cidadão que era cunhado do Jango e com o cunhado do Brizola, casado com a irmã do Brizola. Ele morava em Porto Alegre e tinha um cinema em São Borja. E eu estava levando ele na onda, né? Garoto pequeno ainda. Me convidou para fazer uma sociedade. Eu digo, olha, eu vou falar com a mulher, se ela quiser, eu tinha casado há pouco. Aí falando com a mulher, parar, né? Ela diz, não, vamos embora, porque aqui não tem futuro. Aí fomos para... Eles pediram que eu montasse um cinema em São Gabriel, montei o cinema em São Gabriel, fiquei lá 3 anos, e aí saí fora, pensando no cinema de Uruguaiana. Aí abrimos um em Uruguaiana, a reforma do prédio esse que estava em petição de miséria, era o Cine Carlos Gomes, aonde o telhado, tudo era da Europa, as cadeiras eram da Europa, tudo era da Europa, vinha pela Argentina. Naquele tempo, as coisas que tinham aqui no sul eram mais vindas pela Argentina, não eram pelo centro do país. Vinham de fora. Não tinha estrada aqui, né? Sim. E aqui nós tínhamos estrada e tínhamos água. O pessoal viajava pelos rios, né? E aí fui indo. E eu arrumando o cinema, fui pegando gosto pela matéria, né? E aí quando chegou nessa época, feita a reforma no Cine Carlos Gomes de Uruguaiana, aí adentrou, foi indo, e aí saiu o caso de Bagé do Cine Presidente. O rapaz era de Bagé, mas estava no Rio de Janeiro, veio para cá para fazer o cinema, sempre sonhou com cinema aqui, mas ele não foi muito bem, dava para ele viver, mas aconteceu uns fatos aí meio desagradáveis, entendeu? E ele resolveu voltar para o Rio. Ele tinha ido para me alugar os aparelhos, mas eu digo, olha, eu não alugo nem vendo, porque eu estou por abrir um cinema, o cinema passou a abrir hoje, amanhã ou depois, e eu não quero interromper nem um dia. Mas eu te entrego no outro dia, eu digo, não me serve. Aí toquei a vida e foi indo, e saiu o negócio. Ele foi a São Gabriel, diz, eu venho aqui na tua casa hoje, não vim te comprar aparelho de cinema nem alugar. O que tu veio fazer? Eu vim te vender o meu cinema, porque eu disse para ele que eu estou procurando um cinema para comprar. Ele acertou e veio. Aí eu dei um dinheiro de saída para ele, sem documento, sem nada, tinha confiança nele, e daí fez o negócio. E fui a Porto Alegre, acertei com o Leontino de Almeida Rocha, né? Eu fui a Porto Alegre, acertei, não tinha filme para passar, que o grande problema daquele cinema nunca foi falado. O grande problema chamava-se filme. Os filmes de Bagé eram todos do Cupelo, porque o Cupelo tinha cerca de 100 cinemas de Minas Gerais até aqui o sul.
O americano não ia deixar de negociar para 100 cidades dos filmes por causa de Bagé. E aí, adentrado eu aqui, encontrei esse problema brabo de não encontrar filme. Quando o senhor chegou, quantos cinemas tinha em Bagé? Em Bagé, quando eu cheguei aqui, tinha funcionando estava o Capitólio e o Glória, e o Avenida estava sendo reconstruído, que já tinha o Avenida. Né? O Avenida já existia, ele não surgiu com o senhor? Não, surgiu com o Copelo. Surgiu com o Copelo e eu praticamente ganhei ele de presente. Como assim ganhou de presente naqueles tempos? O cara me insistiu que eu ficasse com o cinema. Mas Copelo, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou comprar? Eu controlei, eu trabalhei esse mês com o negócio da morte e a vida aqui, eu fiquei um mês cuidando do cinema para ele e mudei a estratégia do cinema. E o cinema subiu, né? Subiu violentamente. Eu vi as rendas que tu está fazendo, dá para te pagar a prestação, sobra dinheiro, tu pode levar a vida. Fiquei assim, gurizão novo, né? Bom, se o senhor está dizendo, fizemos o negócio. Dali 30 dias ele voltou para me entregar o cinema. Então, o seu primeiro cinema em Bagé foi o Avenida? Foi o Avenida. Nesse quadro aí, mas o primeiro mesmo foi o Presidente meu. Presidente. Ficava onde? Na esquina como é que se diz, das casas meretrizes. Na esquina ficava o cinema, na metade da quadra ficava a Glória, atrás do cinema ficava essa que tem até hoje, a casa de diversão lá. No Presidente eu só estava passando reprise, não tinha filme novo, porque o cinema que passava os filmes da Arte Filmes italiano tinha sido vendido para fazer um edifício, estavam demolindo ele. E não tinha lançamento dos italianos. E como é que era para chegar filme em Bagé naquela época? Conseguia chegar ao mesmo tempo que estava exibindo no centro do país ou havia alguma dificuldade? Não, naquele tempo era muito atrasado. Vinha para o Brasil, vinha uma cópia de filme. Hoje chega a vir 150 cópias. A Bagé eu cansei de passar filme simultaneamente com o Rio, São Paulo, entendeu? Por causa desse detalhe, mas antes não conseguia, antes passava 1 ano, 2 anos depois, e o filme todo emendado, né? Era uma luta tenebrosa, e isso aí veio melhorar todo o caso do cinema. Aí feito esse quadro, o senhor Leontino veio, nós fizemos o negócio e deu para sair, e aqueles cinemas ali não saíram por causa que não tinham filme. Eles começaram a fazer o cinema para fazer os edifícios, para pegar a renda do cinema, entendeu? E tiveram que desistir, porque não tinha filme. E aí pararam a construção do cinema, foi parado por isso. Nunca foi dito, eles nunca disseram esse detalhe. Quem fechou o cinema foi indiretamente o Copelo, que tinha os filmes na mão. Falando em filme, mim, ele me cedeu. Falando em filme, quando é que foi o auge do cinema em Bagé? Olha, nos anos 70, 60, 70, até início de 80, mas o ano 70 pode botar como base. Era uma coisa de louco, entendeu? Era sensacional. A frequência que nós tínhamos aqui, para que vocês tenham uma ideia, só no domingo, nos 22 cinemas que nós tínhamos somados, né, entendeu? Nós colocávamos 121 mil pessoas só no domingo no cinema. Pode ser isso? Bagé entrava com cerca de 15 a 20 mil, Santa Maria também, Rio Grande também. Quantos cinemas o senhor chegou a ter ao mesmo tempo em Bagé? Em Bagé foram 5 cinemas. Quais eram? Glória, Avenida, Capitólio. Glória, Capitólio, Presidente 1 e Presidente 2. E teve um que eu tive antes disso como garoto, que era o Vila Nova, lá numa vila de Santiago. Mas durou pouco tempo. Agora, essa corrida com o cinema, eu sempre olhei muito a criança. Os matinês eu concorria com outros cinemas, sabe como? Com uma caminhonete, eu botava lá na passagem de graça.
iam de graça, e muitos iam de graça no cinema, entendeu? E foram se acostumando com o meu cinema, e foram se acostumando, e foi melhorando. Aqui nesse caso, por exemplo, o cinema da criança, nós quando fechamos o cinema, nós estávamos dando cinema de graça para a criança. Tu não tem nem ideia do que era. E antes desse quadro, cada colégio municipal tinha X aulas e cada aula tinha X alunos. O total daquele colégio era 200, 500 alunos. O Mário Sérgio preparava, entregava os convites em cada um na quinta-feira para ser distribuído. Os cinemas ficavam daquele jeito. Mário Sérgio, para quem sabe, é o Mário Kussler, filho do Sr. Aristides, que por muito tempo também esteve à frente dos cinemas, principalmente o Cine Avenida. Era comum nos anos 70 e 80, o que hoje é normal, mas uma bicicleta andando para cima e para baixo na sete, com a locução do Mário, apresentando os filmes da semana, né? Naquele tempo, isso mexeu tanto no contexto do Brasil, a Globo mandou a equipe para passar um domingo aqui para filmar todo esse ato. Filmado esse ato passado na televisão, o nosso telefone não parava e toda a parte norte do país queriam saber como era isso. E a gaúcha, que era a rainha dessas ondas todas, entendeu? Entrevistava o Mário e a mim, mais o Mário que ele tinha mais tempo. E aí dava as coordenadas, né? E aí saía o pessoal e perguntavam para a gaúcha, pergunta isso aí, como é que é feito assim, como é que é feito. E esse das crianças do colégio, né? Nós fizemos a criança gostar do cinema, sem pagar. E agora, quando eu abri o cinema, vai ser a mesma coisa. As crianças do colégio municipal vão receber os ingressos gratuitos na aula. Bom, o senhor Aristides está pensando em abrir novas salas de cinema, isso a gente vai falar em seguidinha. Pensando não, eu vou abrir, viu? Melhor ainda para Bagé. Deixa eu lhe perguntar o seguinte, dos seus cinemas, qual é o que teve maior duração? Qual foi o último deles a encerrar ou a durar mais tempo em funcionamento? Olha, foi entre o próprio Avenida e o Glória. E o Glória, depois eu reabri ele, mas não foi negócio. Não teve o mesmo impacto? Não teve o impacto, e a situação do filme era meio difícil também, aí eu não dei sequência, aí paramos, entendeu? Vamos chegar então no cinema. Quando a Avenida fechou, que a Avenida fica aqui bem aos fundos, nós estamos no edifício, que é o apartamento do Sr. Aristides, e aos fundos fica onde era o Cine Avenida. Quando a Avenida incendiou, o senhor pensou em seguida em reabri-lo, ou essa vontade veio só agora? Não, essa vontade já veio há um tempo atrás, mas não muito. Veio depois que eu tive já aqui, né, entendeu? Olhando o que eu conseguia fazer, que eu não imaginava que seria uma coisa tão louca como era, entendeu? Eu tenho um filme argentino, A Noiva, um filme assim comum, mas caiu no goto do bagiense. Ele passou mais de 20 vezes, e cada vez passava 1 a 2 semanas, durante toda a semana, A Noiva. Eu me recordo de um que o senhor passou, por assim dizer, eternamente, que foi Marcelino Pão e Vinho. Se passou, mas nem perto da Noiva. Ah, é? A Noiva, faltava um filme, eu de noite telefonava, igual, fala lá com o pessoal da Warner ou da Fox, eu conhecia o pessoal, e me veja qual é o filme que está vago e me bota no ônibus. E vinha A Noiva. E A Noiva anunciava de manhã na rádio e de tarde já era sucesso. Que A Noiva mexia com todo mundo. Eu tentei comprar uma cópia da Pelmex, né? Mas eu agora vou tentar encontrar nos CDs esse filme, porque esse foi o fantasma do cinema. Vamos falar um pouquinho então da sua sala nova. O cinema hoje está mais sofisticado, ele tem salas 3D, tem salas com cinema estéreo, com áudio estéreo. Qual é a sua ideia dessa sala e onde ela vai ser? Hoje nós vamos entrar com o cinema propriamente dito. E daí nós partimos na segunda etapa, porque para fazer esses 2 cinemas já vai ser um caixa violento. Tirar dinheiro da onde? Do próprio negócio. E do negócio que nós já temos guardado para entrar nessa área, entendeu? E o conhecimento, que hoje é outro que daquele tempo. Aí, feito esses 2 cinemas, que não vai ser de muita renda, eu quero serão salas pequenas. Acostumar a garotada nova
a gostar do cinema. Era com o cinema de graça automaticamente e fazer voltar os famosos programas que nós tínhamos de auditório, com os colégios municipais. Vai ser colégio contra colégio. Isso. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, senhor. O senhor está com 90 anos, como o senhor mesmo já disse, com alguns problemas de saúde. Vale a pena, a essa altura, se dedicar a isso? Eu estou pagando um compromisso interno meu. Tu vai dizer, mas como, por quê? Se Bagé me recebeu dentro de uma maneira e eu consegui chegar lá, entendeu? Dos seus filmes, ou dos filmes que o senhor trouxe a Bagé, para nós encerrar esse bloco, qual é o que lhe deu mais retorno de todos os filmes que o senhor trouxe para o cinema? Os filmes? Qual deles lhe deu mais retorno? Qual deles teve mais sucesso? O maior renda que nós tivemos aqui foi A Noiva. A Noiva. De que ano é o filme? Olha... Ou com que atores? Lembra? É argentino os dois. Argentino. Todo mundo, o diretor, tudo é argentino. Naquele tempo nós convivíamos mais com a Argentina. Hoje está muito afastado. A política passou. Né? Os cinemas em Bagé, né, se aumentaram no contexto, no tipo de trabalho que foi efetuado. Continuou os 3 cinemas que eu encontrei aqui e os 2. Os 5 cinemas continuaram. Quando começou a aparecer negócios fora, eu não teria condições de aguentar todo o caso, fechei os 2 pequenos de Bagé e comecei. O primeiro negócio efetuado, vem aí, mais 5 cinemas foram negociados, entregue hoje para me pagar o primeiro pagamento 90 dias depois. E veio aí o Glória de Dom Pedrito, o Cinema Rosário, em Alegrete o cinema Glória e o cinema... O senhor era dono de salas nestas cidades. Eram suas também? As salas nós já comprávamos todas. Né? Perfeito. E Uruguaiana, nós tínhamos alugado Uruguaiana, o Cine Carlos Gomes. E aí compramos nessa aí da cidade, Quaraí e Caciqui também, 2 cinemas. Aí demos uma parada e o circuito começou a aumentar também de imediato, com a base e o apoio do Cupelo. Aí compramos em Santa Maria o Cine Glória, o Cine Glória, o Imperial. Em Rio Grande entraram 5 cinemas nessa fachada. 5 cinemas que tinha o Glória lá também, cinema de 2.000 lugares. Tinha o 7 de Setembro, o Carlos Gomes, e mais 2 que eu não estou... E o Avenida e mais um que eu não me lembro o nome agora. Nós voltamos em seguidinha, no próximo bloco nós vamos falar sobre rádio, que também é outra paixão do Sr. Aristides. Em seguidinha, depois do intervalo. Estamos de volta com o Guardados na Memória, hoje apresentando Aristides Kusser, empresário da comunicação, dono de alguns dos maiores cinemas que fizeram história em Bagé e também dono da Rádio Clube, que nos anos 70 teve uma grande expressão, principalmente porque foi dona de um destaque, principalmente no rádio bagense, porque não existia o FM, e algumas das grandes vozes do rádio bagense passaram por lá. E é sobre a Rádio Clube que nós vamos conversar nesse bloco com o senhor Aristides. A Clube, o senhor fundou ela no Dia dos Namorados, dia 2 de junho de 1970. E por que eu botei no Dia dos Namorados? Por quê? Porque eu estava com ela pronta em outubro do ano anterior. Eu fiquei de outubro sem anunciar propaganda, os gastos todos por conta minha, no caso, só para levar ela. Comecei da maneira seguinte, no Cinema Avenida, eu coloquei um tipo mostruário, um painel com o rádio desmontado e montado peça por peça. E quando, um domingo que encheu o cinema mesmo, eu abri a rádio ali na hora da abertura do cinema. Senhoras e senhores, estamos colocando no ar a Rádio Clube de Bagé, uma nova emissora que vem para despertar o povo de Bagé e defender o Zé Povo, que nós sempre olhamos o Zé Povo,
tanto na programação como na própria vida. Sobre a rádio, me conte o seguinte. Aí, rádio, por que rádio? Nos anos 70 e 80, o rádio em Bagé, principalmente o AM, fez muito sucesso. O senhor sabe disso pela rádio que o senhor teve, pela equipe que o senhor teve. O que mudou de lá para cá? Por que a Rádio Clube já não é mais a mesma como era antes? Nessa última etapa agora, o meu estado de saúde e da situação não me permite fazer o que eu fazia naquela época. E não estou encontrando pessoas como tinham naquela época. Eu encontrava os montes. Eu ia a Dom Pedrito, eu ia a Jaguari, Uruguaiana. Em Porto Alegre eu trazia gente de qualidade, gente já conhecendo o rádio. Agora o difícil foi em Bagé fazer gente que nunca tinha pegado o microfone. Nada. Mas a equipe que o senhor tinha, boa parte dela, eram pessoas daqui? Não, mas pessoas daqui adentradas junto com os outros, e o uso, como diz, faz o vício, né? Entendeu? Com os outros falando direitinho e os caras fazendo, né? Entendeu? O negócio ia em frente. Para ter uma ideia, a Lígia Brinhol foi o maior sucesso que nós tivemos. A Lígia Brinhol era a professora, ela fazia, amanhã é da Clube do Homem e da Mulher, e à tarde ela fazia meditação após o programa das crianças. E antes das crianças ela fazia uma Ave Maria às 6 horas. Era uma Ave Maria rápida, entravam as crianças e depois entrava a meditação. Eu mandei o Ibope vir perto do Natal, o Ibope veio fazer uma pesquisa. As companhias de propaganda não fazem, Aristide, que um ano... O Ibope vinha ao interior naquela época? Vinha, para esse caso veio. Entendeu? O Ibope foi contratado e a turma, tu vai bater com a cabeça no chão. Digo, deixa que bate, eu quero saber até onde eu vou. Na realidade, bateu e foi assim um sucesso fora de série. E a Rádio Clube apareceu em primeiro lugar, destacada. Não teve o primeiro lugar na parte do jornal, mas na parte de música e outras situações, era a dona absoluta do caso, entendeu? E continuou. Né? Agora, por exemplo, com essa parada dos cinemas e eu me retirando com os meus problemas de saúde, porque eu venho já há mais de 20 anos com esses problemas, lutando. Se eu tenho que trazer a minha mala só de exames, não carrega, de pesada que é. De radiografia que eu tenho, não tenho no mapa. Por que o senhor quis ter uma rádio, senhor Aristides? O senhor começou com o cinema primeiro, rádio depois. Exatamente isso, para apoiar o cinema. E esse caso... Essa foi a intenção inicial. Inicial foi essa, e ela fazia isso. Nós fazíamos o comentário, convidávamos as pessoas para comentar o filme, entendeu? E isso trazia um quê mais de atração. Um detalhe interessante é que a rádio sempre foi a sua menina dos olhos, tanto que até hoje o senhor ainda faz algumas intervenções ao vivo, correto? Mas muito pouco, por causa que eu esqueço os nomes. E um detalhe interessante também é que no passado o senhor Aristides praticamente fazia toda a manutenção da rádio. Estragava a mesa de som, era ele que arrumava, o transmissor, era ele que arrumava. O senhor é técnico? Porque o senhor praticamente dava toda a manutenção para a sua própria rádio. Mais autodidata, mas eu completei a minha com uma passagem num curso de correspondência do monitor de rádio, mas não cheguei a completar ele. Depois um amigo meu estava no quartel e estava na Escola Técnica de Aviação, veio, passou o Natal aqui, Aristides, tu que é rápido em resolver as coisas, tu tem que fazer essa escola. Aí me apresento no Exército, peço para adentrar, eu não tinha 18 anos, tinha que ter 18 anos para entrar. Aí chorei pro cara, foi pro comandante, resolveram me receber. Um mês depois veio o pedido de alunos para a escola. Fui para lá. E aí no rádio, como é que eu saí no rádio? No rádio tinha um curso, uma partezinha do curso, e a minha esperteza no assunto e fácil de raciocinar, pegava muita coisa. E a minha mãe gostava muito de novela, na Rádio Nacional, era a dona do Campinho na época. E o rádio da minha casa pifou, ficou mudo. Esse rádio já tinha uns 2 ou 3 meses atrás pifado também. Aí eu digo, vai ser o mesmo defeito do passado.
E o senhor arrumou? Judiei o técnico esse, fiz ele me mostrando, eu desmontei para ele. De noite todo mundo foi dormir, desmontei ele, desenrolei. Naquele tempo não tinha ímã permanente. Então, para dar o som, passava a corrente da filtragem e tinha uma bobina nessa corrente. E aí fazia o campo magnético. E aí funcionava o alto-falante. Fiz e no outro dia, quando a mãe levantou, digo, será que o rádio não funciona? Não, não funciona. Às vezes aquele dia, liguei assim, o rádio funciona. O senhor está com 90 anos. Quando o senhor não tiver mais interesse em seguir com a rádio, algum dos seus filhos tem interesse em levar adiante? O Mário. O Mário vai levar? O Mário. Os outros não querem. E já que estamos falando em família, como é que é o Aristides Kussera em família? Olha, eu sempre fui durão, sempre dei mais atenção à vida comercial na situação, senão não tinha chegado aqui. Se eu levasse uma vida de férias, eu tenho 3 férias nesses 90 anos. 3 férias. E uma que não tinha nem 20 dias. E uma foi para safar quando eu terminei de pagar os cinemas, entendeu? E agora eu vou querer um mês de férias. Deixei os sócios tomando conta do cinema. Na volta eu encontrei um rombo sem tamanho. Mas é a vida. O senhor nunca tirou os olhos da rádio, por assim dizer? Nunca tirei. E a rádio mesmo, a maioria dos equipamentos era produzida por mim mesmo, entendeu? Eu fiz mais de 2.000 rádios por um detalhe especial que não tinha rádio naquela época. Naquele tempo a maioria das cidades, Bagé era, Santiago era, a outra cidade que eu tive, São Gabriel, era corrente contínua. Então o motorista... Era tudo alternado. O motorista alternada começou a vir depois. A primeira corrente alternada foi dada por Avenida. O Cupelo fez a rede de lá até aqui. Aí veio o primeiro motor de alternada e começou a entrar alternado. Mas aí durou a contínua. Bagé ninguém ouvia. Aqui onde estava alternada, nessa rua aqui, né? Nessa rua ia até lá que dobrava para Ceia, tudo maravilhosamente, mas eles não espichavam a rede. O que mudou na sua vida com a morte da sua esposa, a dona Thalita? Olha, mudou uma maneira de viver. Praticamente não durmo uma noite, 3 dias e 3 noites que eu não dormi, agora trabalhando, né, levando a vida. Eu levantei no outro dia que eu fui dormir por volta das 5 horas, foi 10 horas, acordei. Que hora será? Não tinha nem sabia onde é que eu estava. Né? Eu tenho 3 escritórios aqui, montados aqui, para atender as situações, e em todos eles tem quarto. Eu durmo aqui, eu durmo mais lá e mais lá. E isso aqui estava lá nesse de Bagé, no caso. Só mudou os móveis e eu trouxe toda a eu não, a gurizada trouxe a bagunça. Quando eu vi, estava tudo aqui. E fui levando essa vida, né? Quantos filhos o senhor tem, senhor Aristides? 4 filhos. O que a família representa para o senhor, já que é o senhor hoje e os 4 filhos? Tudo na vida, entendeu? O mais velho já completou 7 cursos de Universidade Federal. Sabe lá o que é isso? Reside em Bagé? Não, em Porto Alegre. Como é o nome dele? Edson Luiz Marques Kussera. Esse cara foi o que implantou no Banco Central quando entrou. Ele foi o 2º lugar no concurso. E quando ele entrou, o banco não conseguia fechar as contas no mesmo dia. Só no outro dia, às 8 da noite, que conseguiam fechar. Pediu um computador emprestado para o banco, foi para casa e fez o programa. E levou, e até hoje usam o programa dele, que fecha às 8 horas da noite e fica fechado todo o território nacional. Como é o nome dos outros filhos? Esse é o Edson Luiz Marques Kussera. Esse, naquele quarto ali, passava deitado e lendo. Colégio ele ia, mas tinha uma facilidade de pegar as coisas, né? E agora, por exemplo, nessa parte, quando
ele completou o curso aqui, o último curso foi no estadual. Digo, não, tu vai a Porto Alegre, te matricula lá, faz para tu ver como é que é, e o ano que vem tu entra num cursinho e entra. Foi, e era um ano em que tinha muito candidato para medicina, para engenharia e coisa que eu vale, e a garotada essa começava a trabalhar, via que o cara era que era de fora, que não tinha aquela escola de malandragem, né? Ah, não faz isso, que esse curso está cheio de gente. Curso para te fazer, para tu quer experimentar, é a administração da empresa. Todos eles nasceram aqui? Não, o Edson Luiz nasceu em São Gabriel e os outros nasceram aqui. Aqui em Bagé. Bom, nós estamos quase chegando ao final do nosso programa e eu vou perguntar saber do senhor, se o senhor conseguiu ao longo dessa sua trajetória realizar tudo o que o senhor quis na vida. Olha, posso dizer que sim. Algum arrependimento? Do que fiz, não. Do que falta fazer, sim. Os cinemas. e os outros dois, né? Os outros dois não. Aliás, até 3 não querem saber. Que eu estou fazendo uma loucura. Digo, pode ser loucura. Mas se vocês olharem o meu horóscopo, ele manda eu fazer isso. O horóscopo desses 2 anos para cá, para o de Leão, é uma coisa impressionante o que abre o mundo. E o que dá de dica para o cara como fazer o dia. É qualquer coisa impressionante. Não tem outro horóscopo que faça, mas é tudo comercialmente, entendeu? Não tem praticamente amor e situação, ele deixa isso para o lado. Ele faz a vida em si, né? O senhor faz 90 anos em julho. Como é que é chegar aos 90 anos? Qual é a receita para chegar aos 90 anos? Olha, uma das receitas eu estou quebrando ela, que é dormir bem. O senhor diz que dorme pouco ou quase não dorme? Não, eu estou dormindo mal. Estou tentando, Tentando colocar em prática. A prática, quando eu vejo, eu estou perdido. Que acontece uma coisa e vai fazer. Porque essa é a principal. E a outra, a alimentação, né? Eu, na alimentação, estou com 3 livros para alimentação sobre o material produzido em casa, na horta, na situação. Olha, tem cada coisa, meu guri. Para isso aqui, então. Senhor Aristides, para encerrarmos o nosso programa de hoje, como é que o senhor quer ser lembrado daqui a algum tempo, depois que o senhor morrer? Basta lembrar como é homem do cinema e do teatro. Não sou sócio de nenhum clube, nunca fui convidado. Entendeu? Nunca fui num baile no comercial. Me associei porque o dono, praticamente, dele era o pai do Mário Lopes, aqui do Recreativo. Mas só me associei por causa dele, mas não ia a baile. Eu não frequentava a sociedade de Bagé. O meu povo está no povo, meus amigos. É uma frase quase política. E para ter uma ideia, por exemplo, Jorge Alberto Mendes Ribeiro. Jorge Alberto Mendes Ribeiro, para se candidatar, ele me pediu autorização e o que eu achava? Digo, vai de uma vez que está na hora. O que eu faria em Bagé? Não sei. Faria 1000 votos? Digo, não faria. Então não vou ser candidato. Digo, não faria 1000 votos, fazer de 10 a 12 mil votos. E fez 12 mil, quase 12 mil. Na segunda eleição, caíram as votações, entendeu? Fez 6 mil e poucos. Mas nenhuma mesa eleitoral com todas as cidades, dos grandes municípios, e de Porto Alegre, tinham três sessões eleitorais com mais de 150 mil votantes, e aqui tinha 50 mil. Nenhuma dessas 3 botou mais votos que o Mendes. Aristides Kusterer, nosso entrevistado de hoje, conversou conosco aqui no Guardados da Memória um pouquinho, porque tem muita história. Só antes de começarmos a entrevista, ele contou muita coisa para nós. E esse tempo de programa realmente não dá para isso. Mas eu lhe agradeço, Aristides, pelo tempo em que nós conversamos. Muito obrigado pela entrevista de hoje. Eu tenho algumas coisas que eu vou selecionar elas, que dessa parte de rádio, o que mexeu com Bagé, então nem se fala. Vamos conversar ainda, com certeza, se Deus quiser. Nosso programa fica por aqui. Guardados da Memória volta numa próxima oportunidade. Até lá.